Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero primeiro agradecer aí o convite para vir falar um pouquinho com vocês a respeito da doutrina social da igreja. Muita gente assim conhecida, graças a Deus. A gente fica sempre pensando como é o público, né? Porque a gente quer falar um pouquinho de modo que todos compreendam, que todos entendam. Mas fico muito feliz, agradecer a acolhida, está de parabéns aí a organização com a acolhida que foi feita. É muito importante que nós tenhamos formação, né? E um dos grandes desafios da nossa igreja hoje é a catequese. E o Papa Francisco tem dito que na Evangelho Gaudium, ele falando da catequese, ele diz que a catequese, deve ser uma catequese querigmática, quer dizer, levando à conversão. E eu vejo que um dos grandes problemas na igreja hoje é que quase não se catequiza mais. Parece que tem muitos movimentos, muitas atividades, já pressupondo que todo mundo já conhece a doutrina. Aí muita gente é pega de surpresa e muitas vezes verdadeiras heresias se falam por aí por causa dessa falta de conhecimento, por causa da ignorância, né? E Santo Tomás diz que a ignorância é causa de muitas quedas. Por isso é importante um encontro como esse de formação, para que todos possam aprender o que é que a igreja ensina. Me foi dado como tema, um tema um pouco alguns acham polêmico, né? Mas é muito claro pelo magistério da igreja, porque nós seguimos o magistério da igreja, que é o legítimo intérprete da Sagrada Escritura e da tradição. Esse é o princípio básico. Católico segue o magistério. Então, quando nós queremos aprender as coisas, perguntamos o que diz o magistério da igreja. Porque é o magistério que tem a promessa de Cristo, de assistência do Espírito Santo. Mesmo quando nós lemos a Bíblia, quando estudamos a tradição da igreja, nós temos que ver o que é que diz o magistério, porque é o magistério que interpreta isso para nós. E o magistério da igreja é o conjunto desses ensinamentos que vem desde o tempo dos apóstolos até hoje de modo ininterrupto, e vai crescendo no conhecimento do depósito da fé que foi dado por Cristo à igreja, para que a igreja cuidasse e levasse aos homens. Ide pelo mundo inteiro e pregai, e ensinai tudo aquilo que eu vos ensinei. E esse depósito da fé, ele é guardado e transmitido pela igreja através do magistério. Portanto, nós não temos o direito de fazermos uma doutrina diferente daquilo que foi ensinado. Nós podemos crescer, progredir no conhecimento e na expressão dessa doutrina. E é claro que a igreja vai enfrentando, cada época da história, novas realidades, novas situações, não só historicamente, mas em lugares diversos, porque a igreja está em todas as partes da terra. Portanto, a igreja vai pegar o mesmo depósito da fé, como um pai de família que colhe de seu tesouro coisas novas e coisas velhas, e vai aplicando, expressando, explicando, mostrando. Isso faz o magistério da igreja. Repito isso porque nós temos um compromisso, senão nós viramos protestantes. Protestante prega o livre exame, por isso tem muitas seitas, muitas divisões. Nós não. A igreja possui unidade de fé. E a unidade de fé significa nós cremos na mesma doutrina dos apóstolos até o dia de hoje, de modo ininterrupto. E nós temos um princípio e fundamento da unidade na igreja, que é o Romano Pontífice, sucessor de Pedro, o Papa.
e o Colégio dos Bispos, em comunhão com o Papa, nos transmitem essa doutrina. E esse princípio e fundamento é o Romano Pontífice, é o Papa, que é o princípio e fundamento da unidade da Igreja, seja no culto, seja no governo, seja na fé. Portanto, isso tem que ficar bem claro se nós queremos realmente ser católicos. Mas não era isso que eu ia falar, veio agora a inspiração e aproveitei e expliquei para vocês. Vou falar de doutrina social da Igreja. E a primeira pergunta que se faz é: existe um cristianismo social? Se existe, pode ele legitimar-se no Evangelho? A questão social, a dita questão social, ela foi trazida à tona depois da Revolução Industrial que ocorreu na Inglaterra, em primeiro lugar, no século XVIII, segunda metade do século XVIII, depois em outros países, e fez com que aparecesse essa questão social que antes não existia como questão. No tempo da Idade Média, nós vamos ver, existia o cuidado social, a Igreja sempre cuidou desde o início. A gente vê lá na Igreja primitiva, já havia esse cuidado. Mas no tempo da Idade Média, como dizia o Papa Leão XIII, a filosofia do Evangelho governava as nações. Evidentemente existiam erros e pecados, eles sempre existiram, porém a filosofia do Evangelho estava sempre presente em tudo. Então, quando as pessoas tinham problemas de ordem material, iam se confessar, confessou porque abusou da usura, do abuso dos juros, porque não pagou justamente o que tinha que pagar, não pagou suas dívidas, ou enfim, essas questões mais de ordem social e econômicas eram questões já resolvidas e tratadas ali, porque a filosofia do Evangelho governava tudo. Porém, com o passar do tempo, nós tivemos aí, no final do século XV, aliás, século XV, depois início do século XVI, tivemos aí um movimento humanista em que todo aquele teocentrismo medieval foi sendo substituído pelo antropocentrismo, ou seja, na Idade Média Deus era o centro e agora o homem passa a ser o centro das relações sociais, o centro de tudo. Veio depois a reforma protestante, a Revolução Protestante, com Martinho Lutero, e a Igreja nessa época ficou muito preocupada e cuidando, e tinha que ser, de se defender desses ataques que vinham desses revolucionários, seja na Inglaterra, seja na Alemanha, na Suíça, os grandes da pseudo-reforma protestante, Lutero, Calvino, Zwinglio, Henrique VIII, e depois os seus seguidores. A igreja foi dividida, então foi necessário fazer uma reforma dentro da igreja. O Concílio de Trento trabalhou muito nisso durante pelo menos 18 anos, e a igreja tinha que mostrar as verdades da fé, os seus dogmas e tudo mais. E essa questão social foi ficando um pouco de lado e passou a haver um certo divórcio entre fé e vida social, entre fé e vida econômica. As pessoas passaram a terem as suas relações sociais prescindindo da igreja, sem a fé, como se fossem duas coisas distintas. A vida da igreja é uma coisa e a minha vida social, aí já seja como empresário, seja como trabalhador, é outra. Então esta autonomia foi criando muitos problemas de ordem social, enquanto a igreja estava lá cuidando exatamente da vida de fé, de defender a fé, e o que fazia muito bem. Porém, a igreja começa a ser atacada porque o povo que é da igreja é o povo que está no mundo, na sua vida, no dia a dia, e esse abismo começou a aumentar cada vez mais e começaram a surgir grupos para resolverem os problemas sociais sem a igreja, sem consultarem a igreja, sem a inspiração da igreja, como vinha sendo feito antes, nas diversas dificuldades que havia. Então, o que ocorreu? Apareceram, sobretudo, duas facções ou dois grupos muito distintos. Primeiro, os liberais
frutos da Revolução Francesa e do movimento anterior, que colocavam o homem como centro de tudo. O homem é bom e a sociedade é que corrompe. É o chamado liberalismo. Então dava um superpoder ao homem, o homem era um super-homem, podia fazer o que quisesse, valia tudo de acordo com o que ele pensasse. É a liberdade total para fazer o que quiser. E nas relações sociais e econômicas e de trabalho, cada um por si e cada um por si. E começaram a haver distorções nos relacionamentos de trabalho e colocando sobretudo muito a primazia do consumo, do lucro, que vale o lucro pelo lucro. E o movimento liberal, ele cuidava do homem sozinho. Por outro lado, surgiu outro movimento vindo dos marxistas, de Karl Marx e Engels, que colocavam que tinha que ser todo mundo junto, então era o chamado coletivismo, o socialismo. O homem, ele se tornou como se fosse peça de uma engrenagem e tinha que se submeter à chamada ditadura do proletariado. Não podia ter propriedade nenhuma, os meios de produção ficariam todos a cargo de um grupo, e esse grupo seria normalmente o Estado. Então é um sistema comunista, que nós estamos acostumados a ouvir. E ficavam se digladiando com relação à religião. O que eles diziam, os liberais, falando da religião, dizia que é preciso ser laicista, não se tem religião nenhuma, o homem não precisa de religião, ou se tiver religião é apenas dentro dele mesmo, ou dentro da sua casa, no máximo dentro de uma igreja, mas isso não tem repercussão nenhuma na sociedade. Já os marxistas são contrários à religião, e dizem que a religião é o ópio do povo, e é preciso então destruir a religião, porque a religião ela representa uma estrutura que oprime, e a partir daí eles programam a chamada luta de classes, dos chamados oprimidos contra os opressores, e nessa luta de classes eles fazem uma certa síntese e fazem a dominação de tudo. E a igreja então se viu atacada, porque lógico, quem enfrentava tudo isso eram os fiéis. A igreja então começou a se posicionar, e vai surgir então a chamada doutrina social da igreja. Mas aí vem a pergunta que eu fiz antes: mas Jesus Cristo falou alguma coisa a respeito disso? Foram dadas várias respostas, né? Os protestantes diziam que isso não era assunto para a igreja não tem que se envolver nisso. Mas a igreja então, pelo seu magistério, vai nos mostrar que ela também lida com o ser humano, e o ser humano como um todo, enquanto está aqui na igreja peregrina, em vista da igreja eterna, da igreja triunfante no céu. Mas estamos aqui peregrinando. Então a igreja começa a olhar, baseado sobretudo em toda a tradição, sobretudo os santos padres, começa a olhar, peraí, o evangelho fala do social também. Mas em que sentido? E aqui eu vou passar para vocês algumas passagens do evangelho que mostram esse cuidado que Jesus tinha com a vida em sociedade e o relacionamento social entre as pessoas. Quando a gente fala a doutrina social da igreja, não diz apenas a questão econômica, de trabalho, de empresa, enfim, toda a relação social, porque o homem é um ser social, e Deus criou o homem assim. E quando criou o homem, Deus disse, tudo era muito bom, mas quando criou o homem, disse, não é bom que o homem esteja só, façamos uma companheira, e disse, cresceis e sede fecundos. Portanto, Deus criou o homem para estar com alguém, e logo cria a família, né? E essas famílias se juntam com outras famílias, família como célula máter da sociedade, e junta com outras famílias, aí sim, formam um grande corpo social. O evangelho começa falando de família. Cristo nasce numa família, e numa família estruturada, e que se torna família modelo. O primeiro milagre que Jesus fez foi exatamente numa festa de casamento,
mostra ali a santificação da família. Ele santifica ali não só aqueles noivos, mas santifica as bodas, ou seja, santifica o matrimônio como tal. E como o matrimônio daí, onde se forma a família querida por Deus. Também Cristo fala da castidade, bem-aventurados os puros, fala daqueles que se fazem eunucos pelo reino dos céus, fala dos filhos, deixai vir as crianças a mim, a necessidade dos filhos, meu reino é das crianças. Parábola do filho pródigo, por exemplo, conta de um pai que acolhe o filho que pecou, que errou. Portanto, o tema família é falado por Jesus. Fala, por exemplo, do matrimônio como uno, indissolúvel. O homem deixa seu pai e sua mãe, né, e se une à sua mulher, que Deus uniu, o homem não separe. Quer dizer, fala do matrimônio e fala das próprias propriedades do matrimônio, unidade e indissolubilidade. Com relação ao poder político, Jesus respeita o poder político. Herodes, por exemplo, Jesus só fala dele uma vez, e era o seu grande inimigo, e chama de raposa, né? Aquela raposa, a única coisa que fala de Herodes, aquela raposa, porque Herodes articulava, era falso, hipócrita, né? Interessante que Herodes mandou matar João Batista, mas não a Jesus, de um respeito. Jesus não falou praticamente nada dele, embora soubesse que ele fosse contra, né? Depois a gente vê Jesus, por exemplo, tratar o centurião. Eu vou na sua casa. O centurião representava o poder romano, né? Cura aquele oficial do rei Herodes, cura o filho dele. Então Jesus tinha, com relação ao poder político, uma posição de respeito. Com relação ao poder estatal, ele era submisso. No recenseamento, José e Maria vão, porque o rei mandou, obedecem, né? Diante de Pilatos, Jesus atende lá o chamado de Pilatos e procura mostrar ali quem ele é, mas respeita, ainda diz: nenhum poder terias sobre mim se não tivesse sido dado do alto. Portanto, Jesus respeita o poder de Pilatos ali, até de matá-lo. Vemos Jesus também falar do tributo, do imposto: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus é um patriota, ele chora sobre Jerusalém, diz que veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando fala do operário, o operário merece o seu salário. Aquela parábola, por exemplo, dos operários da vinha, Jesus, que foram chamados para trabalhar na vinha, ele disse que cada um ia receber um denário, mesmo que tivesse trabalhado pouco, exatamente porque o denário era o necessário para uma família passar um dia. Então era a jornada de um dia. E o cuidado de Jesus com os pobres: tenho pena da multidão, né, que está comigo e está sem comer, e ele vai e faz o milagre da multiplicação dos pães, e manda que se dê aos pobres, e tudo que fizesse ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Quer dizer, vocês veem que aí, em diversos momentos, Jesus vai falando como deve ser a nossa vida aqui em sociedade, seja no nosso relacionamento entre nós, seja com relação à família, com relação à pátria, com relação ao Estado, com relação à própria política. Jesus vai mostrando pelas suas atitudes e pelas suas palavras que ele quer, o que ele ensina através para a nossa vida social. Quando fala, por exemplo, da justiça, né? Mas qual é a base, então, de Jesus, que Jesus coloca na nossa doutrina social? A base é uma só, é o amor. Esse é o princípio básico. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E amarás a teu próximo como a ti mesmo. Essa é a base de toda a relação social. É amai até os vossos inimigos, fala nosso Senhor. De modo que a partir daí que vai haver a justiça. E quando Jesus fala da justiça, não é aquela justiça apenas dos romanos, que dizia dar a cada um aquilo que é seu, como diziam os romanos, isso é justiça.
Não é a justiça dos judeus, que usavam muitas vezes a lei do talião, olho por olho, dente por dente. Mas Jesus vai além. Ele disse: a vossa justiça não for além da justiça dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Portanto, justiça, que deve ser exercida, e caridade são duas irmãs que andam juntas, de mãos dadas. Justiça e caridade. Então, quando nós temos obrigações com os nossos irmãos, justiça, temos que cumprir. Quando nós, além da justiça, se o nosso irmão precisa de algo mais, tem a caridade que vem o socorro. Portanto, a base da doutrina social da igreja está na prática e vivência dessas duas virtudes. Como disse, que são irmãs que devem andar de mãos dadas: justiça e caridade. É a justiça e o amor. Agora, quais são os princípios da doutrina social da igreja? Os princípios fundamentais da doutrina social da igreja são como verdadeiros eixos de todo o ensinamento católico. E eu coloquei aqui 5 princípios para não pesar muito para vocês e fica mais fácil da gente gravar, né? O que é o princípio, né? O princípio é aquilo que dá o motor à coisa, né? O princípio é aquilo que é a base e que é como um eixo que nos faz pensar em todas as outras. É o princípio que dá o empurrão, que diz: a partir daqui é que as coisas têm que seguirem. O princípio é como se fosse um alicerce ou uma coluna mestra sobre a qual se baseia qualquer ideia, qualquer conjunto de ideias ou qualquer atitude. Então esse é o princípio. Por exemplo, qual é o princípio da vida sacerdotal? É ser o sacerdote um outro Cristo. A partir daqui eu vou fazer tudo sendo outro Cristo, configurando bem Cristo. Assim, tudo em nossa vida, nós precisamos de princípios. Quais são os princípios da vida católica? Viver o amor de Deus. E qual é o princípio da santidade? Configurar-se a uma pessoa que é Jesus Cristo. A partir desse princípio, eu vou seguir o resto. Então, assim, toda a nossa vida tem que ter princípio. Quando a pessoa diz: fulano não tem princípios, é porque é como se fosse louco, não tem rumo. A igreja também tem os princípios da sua doutrina social, que brotam exatamente desse encontro com a mensagem do Evangelho de nosso Senhor, e comprometida com esses mandamentos, com o mandamento do amor e da justiça. E exatamente por causa dos inúmeros problemas que surgem na sociedade, a igreja vai resolver com esses princípios. E é lógico que muitos problemas vão surgindo, novidades, a ciência vai evoluindo e novos problemas vão acontecendo, né? A igreja vai dar a resposta de acordo com esses princípios. Novas relações entre as pessoas vão surgindo, novas relações de trabalho, novas relações empresariais, novas relações com os novos meios de comunicação, com a mídia e tudo mais. A igreja precisa responder. Surgiu, por exemplo, a história do bebê de proveta. Qual é a resposta que a igreja vai dar? Vai lá o princípio. Quais são os princípios? Direito à vida faz parte lá do princípio, por exemplo. Então, baseado nesse direito à vida, é que a igreja vai julgar se isso pode ou não pode, né? Inviolabilidade da vida humana, questão, por exemplo, do aborto, vai de um princípio, é o direito à vida, né? E daí por diante. A doutrina social da igreja, então, ela tem princípios sobre os quais tudo se desenvolve para nós não fazermos coisas erradas, aí ofendermos a Deus
E como sociedade humana, nós somos aqui na Terra, nós somos a chamada membros da cidade terrestre, em vistas da cidade celeste. Estamos peregrinos aqui na Terra, e enquanto somos peregrinos, estamos aqui nessa cidade terrestre, nós temos que cuidar, tendo como princípio básico o amor de Deus para a nossa salvação, para a nossa santificação, sabendo que estamos caminhando rumo à cidade celeste. Qual é o primeiro princípio da doutrina social da Igreja? O primeiro é o princípio da dignidade humana. O compêndio da doutrina social da Igreja diz: a Igreja vê no homem, em cada homem, a imagem viva do próprio Deus, imagem que encontra e é chamada a encontrar sempre mais profundamente a plena explicação de si mesma no mistério de Cristo. Imagem perfeita de Deus, revelador de Deus ao homem e do homem a si mesmo. Então, o primeiro princípio é esse, a dignidade humana. E qual é a maior dignidade nossa? Qual é o fundamento da nossa dignidade? É sermos imagem e semelhança de Deus. Isso qualquer pessoa, todo mundo. Isso desde o primeiro momento da concepção, nós já somos imagem e semelhança de Deus. Então, semelhança depois pela graça, mas imagem é o princípio básico. Portanto, quando vemos qualquer ser humano, é a imagem de Deus. Então eu tenho que tratar a imagem como um retrato, como a revelação daquele que representa. Então, se eu tenho a imagem, essa aqui é a imagem de Nossa Senhora. Essa imagem é Nossa Senhora? Não, mas é a imagem que representa Nossa Senhora. Eu posso tratar mal essa imagem? Não. Por quê? Porque ela representa Nossa Senhora. Se eu trato mal a imagem, eu estou não tratando mal a imagem não sente nada, mas estou tratando mal aquela que está representada na imagem. Entenderam? Se pega, por exemplo, um casalzinho de namorados lá, antigamente, hoje em dia não faz mais isso, mas quando brigavam, rasgavam a fotografia, tal. Uma vez o casal lá rasgou a fotografia no meio, a menina ficou de um lado, sem um braço, porque estava de braços dados, tal. Por quê? A fotografia sente alguma coisa? Não. Mas aquilo era uma maneira de ofender a pessoa que estava representada na imagem. Então a mesma coisa, se eu trato bem uma imagem, estou prestando honra àquele que está representado na imagem. O ser humano é a imagem de Deus. Então, se eu trato bem o ser humano, estou tratando bem aquele que está representado no ser humano. Esse é o básico. Então, a dignidade do homem, quando falo homem aqui digo ser humano, consiste em ser imagem de Deus. Por isso nós temos que olhar a cada pessoa como imagem de Deus. E quando eu trato bem uma pessoa, estou tratando bem o próprio Deus. Se trato mal uma pessoa, estou tratando mal o próprio Deus. É por isso que Jesus disse: tudo o que fizestes ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Tudo. Então tudo é tudo. Se eu olhei com cara feia para fulano, e olhei com cara feia para Deus. Já pensou? Tem que olhar com cara bonita agora para todo mundo, né? O que salva é a máscara, né? Você faz cara feia, ninguém vê. Não é? Então muita gente agora, né, vai querer continuar usando máscara para sempre, né? Porque aí pode fazer careta à vontade que ninguém vai ver. Mas se eu trato bem uma pessoa, dou um copo d'água para alguém, estou dando esse copo d'água para Deus.
Se eu trato alguém com justiça, estou tratando a Deus muito bem. Se trato alguém com maldade, estou tratando mal o próprio Deus. Então, a base, o princípio, o primeiro princípio da doutrina social da igreja é ver no meu irmão, ver na outra pessoa a imagem e semelhança de Deus. O Papa João Paulo II dizia: o ser humano é um ser pessoal, criado por Deus para a relação com Ele, que somente na relação pode viver e exprimir-se e que tende naturalmente a Deus, a Ele. Então a imagem, nós somos mais do que uma imagem, como essa que nós representamos, porque nós somos uma imagem viva, que nós pensamos, nós falamos, nós amamos, somos capazes de amar, capazes de escolher. Então nós somos uma imagem visível e viva do próprio Deus, mais do que um objeto, porque somos vivos, com inteligência para conhecer a verdade, com uma vontade livre para escolher as coisas, com um coração para amar, escolher as coisas e amar, e buscar o nosso bem. Portanto, nós somos essas imagens que temos uma dignidade muito maior do que as imagens que a gente vê por aí, porque somos imagens de Deus, imagem não imagem passiva, mas imagens ativas. Isso deve alimentar o nosso relacionamento social, seja com os nossos irmãos que nós encontramos em toda parte, no relacionamento de casa, marido e mulher, filho, pai, mãe, vizinho, vizinha, pessoas que encontramos na rua, no caminho, no hospital, no nosso trabalho, os nossos funcionários, nossos patrões, todos entre nós, e a igreja coloca bem isso, claro, né? Se nós queremos fazer realmente uma transformação social, nós temos que partir daí. Todos devem ser tratados como imagens de Deus. Então tem que ser amado, tem que ser respeitado, tem que ser honrado como imagem de Deus, dentro da justiça, é claro, mas como imagem de Deus. Este é o princípio básico como pessoa humana. O pecado veio enfeiar um pouco essa imagem, né? Veio sujar essa imagem. Nós vemos a história do homem, né? Como o pecado entrou na história de Adão e Eva, depois entrou na nossa história, e nós vemos hoje tantos problemas sociais, tanta destruição no mundo, né? Tanta miséria, uns sem mais, e sobra, e jogam fora, outros não têm o necessário para viver com dignidade. Isso tudo é fruto do pecado que entrou na história humana, e entrando na história humana, como que enfeiou essa imagem de Deus que há em nós. O pecado, que é sempre um ato nosso, um ato da pessoa. Por isso, para que nós trabalhemos por um mundo melhor aqui na terra, nós temos que trabalhar contra o pecado. E é quando há a destruição do pecado, e essa destruição foi trazida por Cristo, e que deve ser aplicada na nossa vida, aí nós somos melhores. Então nós temos que trabalhar contra o pecado. Porque o pecado não tem só um sentido individual, mas tem também um sentido social. Quando eu peco como membro de um corpo. Né? Nós somos católicos, o nosso pecado é um pecado não só nosso, é um pecado que a gente peca como membro da igreja. Um membro fica doente, toda a igreja sofre. Por isso que existe a confissão, que é não só você chegar lá para o sacerdote se confessar, mas com um ato de humildade e arrependimento, mas aquele sacerdote ali representa a igreja. Então você está também pedindo perdão e se reconciliando com a igreja, que você ofendeu quando pecou, né, não fazendo aquilo que você deveria ter feito e fazendo mal as coisas.
Por isso o pecado ele tem esse sentido também social, né? E não só do ponto de vista eclesial, para os membros da igreja, mas mesmo o pecado de quem não é católico. E o pecado tem também esse sentido social, porque todo mundo pertence à grande sociedade humana. E o erro de um repercute em outros. Então a doutrina social da igreja nos leva, bom, eu sou imagem de Deus e tenho que viver como imagem de Deus, por isso eu tenho que viver, ter Deus em mim, né? E não deixar que o pecado entre na minha vida, porque se ele entra na minha vida eu vou me prejudicar não só a mim, mas vou prejudicar também os meus irmãos. Imagina o pecado de um pai de família e deixa de cumprir suas obrigações, toda a família sofre. Imagina o pecado de uma mãe ou um filho, por exemplo, a família pode ter 10 filhos, se um filho começa a fazer coisas que vão contra aquilo que é próprio da família, ou começa a ofender a Deus, aquilo repercute em toda a família, assim toda a família humana sofre com o pecado. E quantos males nós vemos hoje são não só fruto do pecado original, porque quando nós fomos criados por Deus, Adão e Eva foram criados, havia uma perfeita ordem, essa ordem foi perdida pelo pecado, então os males que nós vemos hoje são frutos do pecado original, mas também são frutos do pecado que existe nas pessoas. Por isso toda a pregação, e aí volta aqui o Papa Francisco disse, deve ser uma pregação que leva a uma verdadeira conversão para a pessoa deixar o pecado e procurar ter uma nova vida, para viver segundo a sua dignidade de imagem de Deus. Agora, a pessoa humana, na sua dignidade, ela tem vários perfis. O homem, ele não é um átomo perdido no universo casual, como alguns querem dizer, mas o homem é criatura de Deus. E ao homem, Deus deu uma alma imortal, capaz de conhecer a verdade, capaz de escolher e amar o bem. Então o ser humano, ele é a única criatura que Deus fez por si mesmo, que tem um fim em si mesmo, evidentemente voltado para Deus. O homem é criado por Deus como uma unidade, alma e corpo. A gente no catecismo aprendia, né? Quem é o homem, né? É uma criatura com alma e corpo, pensa e quer, né? Tem ideias, desejos. Assim é o ser humano. Então não pode comparar o ser humano com os animais, que são também criaturas, mas não tem a mesma dignidade. O cachorro não tem a mesma dignidade que um filho. A tartaruga marinha não tem a mesma dignidade que um ser humano, embora seja criatura de Deus. O ser humano, ele é imagem, tem mais dignidade, né? O homem está sempre aberto à transcendência, né? Ao alto. É voltado para o alto, sempre aberto a sair de si mesmo. O homem cada homem é um ser único e irrepetível, não há uma pessoa igual a outra. Cada uma é uma só. E nunca vai haver outra igual, por mais simples que ela seja. Por isso você é único na história da humanidade. E Deus, quando te criou como único, para você ser imagem dele como único na história. Então Deus para com você tem um plano, tem um projeto, e te deu graças e dons e carismas para que você colocando isso em prática, ame a Ele e se coloque a serviço dos outros. Assim é o ser humano na sua dignidade de imagem de Deus. Não é uma imagem repetida, é única. Quem tem vários filhos sabe disso, né? Não tem um igual ao outro.
nem se forem gêmeos, não é um igual ao outro. Um é diferente do outro. O ser humano é assim. Não é? E depois nós somos livres, temos a liberdade que Cristo nos conquistou. Quer dizer, liberdade é essa capacidade de escolha entre uma coisa e outra, o que é melhor para alcançarmos o nosso fim. Mas essa liberdade, esse fato de sermos únicos, nos coloca também numa igualdade de dignidade entre as pessoas. Temos uma igualdade na dignidade. Homem e mulher são diferentes, mas são iguais na natureza e na dignidade. Os seres humanos são todos diferentes, mas têm a mesma dignidade e a mesma igualdade de natureza e de dignidade, porque são imagens de Deus. Por isso, um não é mais digno do que o outro, do ponto de vista do ser como tal. E é um ser social, como nós vimos. Daí, nós temos alguns direitos que a igreja nos coloca, que são direitos próprios da vida humana, do ser humano. O Papa Francisco, na última encíclica dele, Fratelli Tutti, lá no número 22, ele diz: o respeito a esses direitos humanos é condição preliminar para o próprio progresso econômico e social de um país. E quando a dignidade do homem é respeitada e os seus direitos são reconhecidos e garantidos, florescem também a criatividade e a audácia, podendo a pessoa humana explanar suas inúmeras iniciativas em favor do bem comum. Portanto, o ser humano, ele tem direitos. E que direitos são esses? O Papa João Paulo II, na encíclica Centésimos Annus, 100 anos depois da primeira encíclica social, 1891, foi Leão XIII, Papa São João Paulo II, em 1991, faz a Centésimos Annus, 100 anos depois, também falando da doutrina social da igreja. E o Papa fala então dos direitos humanos. E que direitos são esses? Ele sintetizou num elenco que é importante a gente ter bem claro. Direito à vida, que é a parte integrante, o direito de crescer à sombra do coração da mãe, depois de gerado. Então, o direito à vida que começa desde a geração no ventre materno. Por isso, o aborto vai contra esse direito. A manipulação genética vai contra esse direito. Aquele bebezinho de proveta que faz aqueles testes que faz, vai contra esse direito. A própria inseminação artificial vai contra esse direito, porque você vai manipular os óvulos fecundados, descartando aqueles que não são bem formados, colocando no útero da mãe aqueles que os cientistas acham melhor formados, e depois tira aqueles que não desenvolveram bem. Quer dizer, você manipula ali o embrião, o óvulo fecundado, mas ele, uma vez fecundado, tem direito à vida, então não pode de maneira nenhuma fazer esse tipo de ação. A iluminação da igreja aí na ciência. Depois, o direito a viver em uma família é um direito humano, e numa família unida, num ambiente moral favorável para a pessoa crescer. O direito de amadurecer na inteligência e na sua liberdade. O direito de alcançar a verdade. O direito de participar do trabalho para valorizar os bens da terra. E quando nós trabalhamos, somos colaboradores de Deus na obra que Deus criou. O direito de ter uma família, de fundar uma família. O direito de acolher os filhos. O direito de exercitar responsavelmente a sexualidade. Então o Papa João Paulo II, ele sintetiza esses direitos como direitos humanos que são inalienáveis e que a igreja tem que garantir e tem que iluminar com a doutrina do Evangelho para que todos vivam esses direitos. Então, esse primeiro princípio que eu coloquei até agora é o princípio da dignidade humana. Nós temos esta dignidade porque somos imagens de Deus. Daí provém, outros direitos. O segundo princípio da doutrina social da igreja é o princípio do bem comum.
Esse princípio eu acho muito interessante, porque o que é o bem comum? O bem comum é o conjunto daquelas condições de vida social que permitem os diversos grupos atingirem de maneira mais completa a perfeição. Todos nós somos responsáveis pelo bem comum. Notem que esse bem comum é o bem dos indivíduos, mas o bem da coletividade, em respeito, evidentemente, ao princípio maior, que é o princípio da justiça e da caridade. Todos somos responsáveis pelo bem comum. Depois, é preciso ter em grande consideração esse bem. Amar alguém é querer o seu bem e trabalhar eficazmente pelo mesmo. Então, ao lado do nosso bem individual, existe um bem ligado aos outros, à vida social, que é o bem comum. É aquele bem do nós. Não só o bem do eu, mas o bem do nós todos, formado por indivíduos, famílias, grupos sociais. Não é um bem procurado em si mesmo, mas deve ser um bem buscado por todos nós, que exige a justiça e a caridade, como diz o Papa Bento. As exigências do bem comum estão estreitamente conexas com o respeito, a promoção integral da pessoa e dos seus direitos fundamentais. Então, para trabalhar pelo bem comum, nós temos que trabalhar pela paz. Isso o próprio Jesus nos diz, né? Bem-aventurados os pacíficos, os que promovem a paz, porque a paz é para o bem comum. Pertence ao bem comum a organização dos poderes do Estado. Então o Estado, ele está a serviço não de si mesmo. Existe uma ideia de que o Estado é o fim de si mesmo. Então o governante é governante por ele mesmo. Então o fim de todo governante, todo ato de governo, o fim de todo Estado deve ser o bem comum. O bem comum. Todos trabalhando para o bem comum. Esse é o princípio do bem comum. Depois, um sólido ordenamento jurídico é exigido para que haja o bem comum, exatamente para que todos possam saber onde começa o seu direito, onde termina o do outro, onde termina o seu e começa o do outro. Então é preciso que haja respeito mútuo entre nós, sempre aplicando a justiça, a caridade, ou seja, muitas vezes eu tenho que abdicar dos meus próprios direitos em prol do bem do outro que está precisando mais, aí entra a caridade, tudo isso em vista do bem comum. Então eu não posso pensar só em mim, tenho que pensar também nos outros. E muitas vezes numa família acontece muito isso. Um abdica de alguma coisa em vista do bem de toda a família. E assim também na sociedade. E quem cuida desse bem comum, com justiça e caridade, quem tem essa missão, do bem comum, é o Estado. E deve trabalhar nesse sentido, nunca sendo o fim em si mesmo. Daí o Estado deve cuidar de tudo aquilo que é da ordem temporal, ou seja, alimentação, serviços essenciais, habitação, trabalho, educação, saúde, acesso à cultura, sempre proporcionando para que os homens alcancem a perfeição e alcancem o seu fim último. Essa é a missão do Estado. Então, cuidando assim do bem comum. Só que o bem comum, ele pertence a toda a sociedade e todos nós temos obrigação de colaborar pelo bem comum. Não pensarmos só em nós mesmos, mas pensarmos também no outro e vermos que o outro também precisa de nós. Então, quando se fala, por exemplo, hoje dessa questão ecológica, o fundamento dessa questão não é ter a natureza como se fosse uma deusa, como muitos fazem, e honram a natureza como se fosse a mãe na qual nós vamos nos prostrar como se fosse uma deusa. Não. A natureza como obra de Deus e que deve ser cuidada
para o bem comum. Então, se eu não jogo lixo no rio, por quê? Não é só porque é falta de educação, que é realmente horrível, né? Mas por quê? Porque ali eu estou prejudicando não só a mim, estou prejudicando os outros que vão precisar daquela água, os peixes, etc., que vão ser alimentos. Quer dizer, qualquer ato nosso, nesse sentido, é em vista do bem comum, né? Não vou desmatar ali, porque eu vou tirar aqueles mananciais, vai faltar água para mim e depois no futuro, para as pessoas que vierem morar ali depois de mim. Quer dizer, todo esse cuidado é em vista do bem comum, não só agora, mas pelo passar do tempo. Então, esse princípio de bem comum tem a ver com a corresponsabilidade que eu tenho que ter, seja no cuidado com a natureza, seja no cuidado com a minha casa, o cuidado com o meu bairro, com a minha rua, e assim também o meu ambiente de trabalho, né? E cada um cuidando em vista do bem. Se eu trabalho num escritório, então eu tenho que ter aquele cuidado ali, porque ali é o meu ambiente de trabalho. O que eu fizer de bem vai ser bem para todos, se fizer de mal vai ser mal para todos. Então todos ali, com a justiça e a caridade, vão trabalhar de modo que um ajude o outro pelo bem de todos ali. E daí por diante, sendo ali na casa, seja no ambiente de trabalho, no ambiente escolar, lá no hospital onde eu trabalho, onde eu frequento, na rua onde eu moro, onde eu ando. Quer dizer, a doutrina social da igreja me leva a ter esse cuidado com o bem comum de todos. E quem vai cuidar disso, do ponto de vista centralizando as ações, vai ser o Estado. Mas o Estado não pode impor algo para o bem comum se a sociedade não está conscientizada de que eu tenho que cuidar também dos outros. Eu sou também corresponsável pelo bem de todos. Deu para entender isso? Bom? Muito bem. Então o Papa Bento XVI dizia na encíclica dele Caritas in Veritate: não há desenvolvimento pleno nem bem comum universal sem o bem espiritual e moral das pessoas, consideradas em sua totalidade. Pois, nós só vamos conseguir trabalhar pelo bem comum se nós tivermos um bem moral e um bem espiritual. Senão nós não conseguimos, nós somos muito egoístas, pensamos só em nós mesmos, não é? O que é mais fácil? Estou dirigindo, tomei lá meu refrigerante e jogo a lata para fora. Isso é egoísmo. Por que eu não guardo e deixo para colocar lá na lixeira? E assim tudo, na nossa casa, na nossa igreja, no mundo todo assim. Mas se eu não tenho aquele sentido moral de me preocupar também com o outro, e isso precisa de uma base moral e espiritual, eu não vou trabalhar para o bem comum. Então a igreja, quando fala que o bem comum deve ser princípio, é um princípio da doutrina social, isso diz respeito a cada um de nós, diz respeito também àqueles que são encarregados de cuidarem das pessoas, sejam líderes, quaisquer que sejam, seja na igreja, seja líder político, líder de governo, seja um líder no próprio ambiente de trabalho, que tenha empregados, funcionários, não importa. Todos têm que cuidar e trabalhar para o bem comum. Esse é o princípio. Mesmo que muitas vezes, repito, a gente tem que abdicar de algumas coisas pelo bem de todos. E o exemplo maior nos dá Jesus, que preferiu morrer para salvar a todos nós. Entenderam isso? Esse é o segundo princípio, bem comum. Então, primeiro, dignidade do homem, imagem de Deus. Segundo, bem comum. Terceiro, a destinação universal dos bens. Deus fez todos os bens para nós. Isso está bem claro lá no livro do Gênesis. Deus deu os bens para Adão e Eva e diz: crescei, sede fecundos e dominai. E dominai a terra. E dominai com o quê? Com o trabalho. Às vezes as pessoas que são preguiçosas dizem: eu queria saber quem inventou o trabalho. Não é assim? Quem inventou o trabalho foi Deus. 6 dias fez o mundo, no 7º descansou, não é isso? Tem gente que só gosta do 7º, né? É claro que Deus não trabalhou no sentido material como a gente trabalha, mas a Bíblia coloca isso exatamente para nos chamar a atenção de que nós somos colaboradores de Deus no trabalho. Deus não fez, a obra criada não está pronta. Ele fez e diz: agora vocês vão dominar.
Então Deus fez a árvore, diz: agora você vai cortar, vai fazer lá uma madeira, vai fazer um banco, vai fazer uma cama, né? Colocou o ferro lá na natureza, vai tirar, né? Vai transformar isso em aço, vai fazer casa, vai fazer um móvel bonito, e por aí vai. Mas isso tudo vai exigir o quê? Trabalho. Então Deus quer que a gente trabalhe. Então o trabalho dignifica o homem. E através do trabalho o homem passa a ter os bens de que ele necessita. Daí Deus então deu os bens para todos nós, mas Ele quer que esses bens que são para todos sejam adquiridos através do trabalho. Cada um vai trabalhando, mesmo que seja trabalhando só com a cabeça. Quando fala trabalhar não significa só pegar na enxada, mas trabalho pode ser braçal, pode ser um trabalho mais intelectual, não importa. A sociedade ela é multiforme, né? As pessoas há muita gente e há muitos trabalhos necessários. Ao trabalho do motorista, ao do cobrador, ao trabalho do mecânico que fez lá, arrumou o carro, ao trabalho de quem vai cuidar do itinerário, ao trabalho de quem fabricou o ônibus, do engenheiro que fez o projeto de fábrica, e por aí vai, todo mundo trabalhando, uns mais intelectualmente, outros mais de modo mais braçal, não importa, importa que cada um tenha o talento que Deus deu e coloque em prática, e aí faça o seu trabalho. E o trabalho vai fazer com que você tenha uma relação com a criatura. Você tem uma relação com a matéria. E essa relação com a matéria vai fazer com que você tenha direitos sobre essa matéria com que você tem relação. Esse direito com relação a essa matéria chama-se direito de propriedade. Então, o direito de propriedade é um direito natural. Deus fez o bem para todos. E o direito de propriedade é um direito que provém desse princípio de que tudo foi feito para todos e que, através do trabalho, você vai começar a ter uma relação com esse bem material e, a partir daí, surge um outro direito que é o chamado direito de propriedade. Todo homem deve ter a possibilidade de usufruir do bem-estar necessário para viver aqui na Terra o seu pleno desenvolvimento. Todo ser humano precisa manter a sua saúde, precisa de alimento, precisa de uma cama para dormir, precisa de uma casa que o guarde, que o resguarde, né? Tudo isso nós precisamos, faz parte da nossa própria vida humana e é o mínimo necessário para nós vivermos dignamente. Para isso, nós temos um direito, que é o direito de possuir esses bens que vão nos dar uma segurança e uma estabilidade aqui na Terra, não só para nós, mas também para a família e para os filhos, né? Em vista da nossa estabilidade e em vista também do futuro da própria família. Por isso, o direito de propriedade é um direito inalienável, é um direito próprio da natureza humana e que deve ser respeitado. Então, todo homem, e esse princípio do uso comum dos bens é o primeiro princípio, que tudo é de todos. Só que é através da propriedade dos bens é que nós vamos usufruir daqueles bens que são de todos. Esse direito é um direito natural e original. Chama-se de direito de propriedade privada, né? E tem um fundamento muito simples, né? Primeiro, o direito de propriedade é fruto do meu trabalho. Como eu disse, criou uma relação entre mim e a matéria. Eu trabalhei, então eu tenho uma relação com aquela matéria. Eu fui lá, fiquei lá na beira do rio, pesquei o peixe, aquele peixe é meu. Estava lá, não era de ninguém, peguei, é meu. Depois eu fui lá, peguei mais um peixe, tem 2 peixes. Peguei 3 peixes, peguei um cesto de peixe, fui lá, vendi. Aquele dinheiro é meu. Depois, no outro dia, eu fui lá, peguei outro cesto, vendi, aquele dinheiro é meu. Juntei aquele dinheiro, comprei um barco. Aquele barco é meu. Depois, eu fui pescar mais com aquele barco e pesquei mais e mais, comprei outro barco. Aqueles 2 são meus. E comprei o terceiro, aquele é meu. E depois eu fui com aquele dinheiro, arrumei a minha casa, comprei um terreninho e fiz minha casa, aquela casa é minha.
Porque foi daquele primeiro peixe, do segundo peixe, do terceiro peixe. Então não pode chegar alguém, chegar naquela minha casa e invadir, dizer, não, a casa agora é minha. Não, porque eu tenho uma relação com aquele bem que foi fruto daquele meu trabalho. Vocês entenderam? O problema sério quando alguém chega e invade, porque aquilo foi fruto do trabalho de alguém. Ah, mas ele adquiriu de tal forma. Não importa, se foi de modo justo, não importa. E mesmo que tenha sido de modo injusto, você não tem o direito de ir lá aplicar a justiça. Existem mecanismos para isso, que não é você. Vocês entenderam isso? Então, o direito de propriedade, ele começa assim. Eu fui lá, plantei lá, vou falar do modo nordestino aqui. Plantei lá um pé de fava, né? Quem conhece fava aqui? Plantei minha fava lá, um grãozinho de fava, né? E a fava dá bastante, né? Cresce. Aí peguei aquele cozido de fava, cheguei para o meu vizinho, quer comprar minha fava? Quero. Não. Aí plantei mais, quer comprar minha fava? Quero. Daqui a pouco eu sou um grande produtor de favas. Aí comprei lá um terreno maior, comprei uma casa maior, comprei um caminhãozinho só para vender fava. Imagine se pudesse fazer isso. Mas tá bom. Fui fazer feijão também. Resultado, aquele terreninho é meu, aquela casa é minha, porque aquele grãozinho de fava lá era meu. Entendeu? Daí vem a propriedade. Então não posso de maneira nenhuma dizer aquele lá você tem demais. Mas eu trabalhei. Então o direito de propriedade, ele é fruto desse trabalho. E deve ser fruto desse trabalho. Se não meu, de alguém que veio antes de mim, que pode ter me dado, que pode ter sido do meu pai, que transferiu para mim, por herança, não importa. A propriedade também é um direito da família, que dá uma estabilidade à sociedade doméstica, à família, para que a família possa ter o seu ambiente social sadio, em que possa educar seus filhos, possa ter um crescimento espiritual, moral, ter uma estabilidade também do casal com seus filhos. E a propriedade também é importante para a sua própria sociedade, para a própria nação, porque se você garante o direito de propriedade, puxa, aquele homem sabia que pescando peixe e pescando mais um peixe e mais um peixe, ele iria crescer, ele foi incentivado. Agora, se ele achasse que pescando aquele peixe não iria ser seu, ele iria pescar o peixe? É claro que não. É claro que não. Puxa, eu só pesquei e comi e acabou, amanhã eu pego mais. Então, quando você fala do direito de propriedade, você incentiva a pessoa a crescer, a ter mais iniciativa. Compreendeu? Então, é por isso que a igreja diz que o direito de propriedade é um direito do ser humano, que deve ser, evidentemente, cuidado. O Estado, para o bem comum, o Estado vai regulamentar como funciona esse direito, documentos tais, que garante isso, garante aquilo. O Estado pode até cobrar um imposto para o bem de todos, nunca extorquir ou tirar mais do que é o necessário, porém, tem que respeitar o direito de propriedade. Isso é um princípio da doutrina social da igreja. Mas isso não quer dizer que você não vai cuidar dos pobres, das pessoas que têm menos. Então, se você tem mais, os santos pais diziam, o que você tem a mais não é seu, é dos pobres. Então, você tem que cuidar daquele que não tem, para que ele também tenha dignamente. Então, se você tem mais do que você precisa, por que não dar um pouco ao outro que não tem o mínimo necessário? Compreenderam? Mas aí é a regra da caridade que vai entrar entre nós. Essa opção preferencial pelos pobres é uma opção da igreja nesse sentido, de que nós também somos corresponsáveis uns pelos outros, para que todos tenham o necessário para viverem dignamente. Aí sim, os bens têm lá sua distribuição, para que todos tenham pelo menos o necessário. A parábola do rico Epulão e do pobre Lázaro nos ilumina muito bem nesse sentido, exatamente porque Lázaro não tinha. O rico Epulão foi condenado ao inferno não porque era rico, mas porque ele não fez a caridade. Porque ao lado dele tinha alguém passando fome e ele jogava fora. Ele não fez caridade.
Então aquele outro lá, ele podia ter à vontade, se era dele, muito bem, mas ele tinha que ter cuidado do outro. Entenderam? Então esse é o princípio, chamado princípio do bem comum. E aí o princípio da destinação universal dos bens. O quarto princípio é o chamado princípio da subsidiariedade. Significa o quê? Que nós podemos ajudarmos uns aos outros, cada um no seu ramo. Então o Estado, por exemplo, ele cuida de todos, mas ele pode ter parcerias e designar pessoas para cuidarem daquilo que é próprio dele. É o dividir a responsabilidade. O Estado deve fazer isso. Esse é o chamado princípio da subsidiariedade, uns ajudando aos outros, os menores ajudando os maiores, dividindo tarefas. Isso na igreja a gente faz muitas vezes, esse princípio da subsidiariedade. Por exemplo, na igreja da paróquia, o pároco é o administrador, mas tem lá a equipe econômica. Vocês vão fazer isso, isso e isso, eles vão ajudar. Depois a gente vai lá supervisionar. E assim, cada um na sua função faz em vista de um bem maior de todos. E os superiores, eles não vão terem os trabalhos todos para si, mas ele vai ver os diversos grupos e instituições que fazem muito bem as coisas, ele vai delegar. Isso aí chama-se subsidiariedade, e vai ajudar. Isso é que o Estado pode fazer na área da saúde, na área da educação. Ele vai subsidiar, no sentido não só financeiramente, mas eu quero dizer do ponto de vista até da própria função. O outro vai lá exercer, ele vai distribuir as funções deles. Chama-se princípio de subsidiariedade, para que cada um possa usar das iniciativas que tem, em prol do bem comum, fazendo muitas vezes aquilo que é próprio do Estado. Isso protege as pessoas de abusos do próprio Estado, quando o Estado procura incentivar, por exemplo, a iniciativa privada, incentivar o crescimento das empresas, incentivar trabalhos, seja financeiramente, seja com leis. Isso é chamado princípio da subsidiariedade. E o quinto princípio é o princípio da solidariedade. O que é isso aí? A solidariedade é o fato de todos terem, como eu disse antes, essa corresponsabilidade com o bem de todos. Pelo bem de todos e de cada um, todos nós somos responsáveis por todos. Então, temos que nos ajudar uns aos outros. Também deve ser tomado esse princípio como um ordenador das instituições, porque nós vivemos hoje, dizia o Papa São João Paulo II, estruturas de pecado, onde há muita dominação de umas pessoas para com as outras. Então há estruturas de pecado, estruturas de dominação, e o Papa diz, a gente tem que fazer estruturas de solidariedade, em que as pessoas procurem se ajudar, seja quem for, colegas de uma empresa, o patrão empregado, empregado patrão. A estrutura de somos solidariedade vem de sodales, quer dizer, somos companheiros. Estamos todos como companheiros de uma caminhada aqui na terra, então vamos nos ajudando uns aos outros. É nesse sentido que se faz esse princípio da solidariedade. Jesus faz resplandecer aos olhos de todos os homens o nexo entre solidariedade e caridade. Jesus dizendo, à luz da fé, da solidariedade, nós temos que nos superar a nós mesmos e sermos a imagem do Deus que caminha ao lado do outro. É interessante esse cuidado que nós devemos ter uns com os outros, Providência divina. E o que é a providência divina? A providência divina é o governo de Deus sobre todas as coisas. Deus faz todas as coisas caminharem para um fim, que é a sua glória, e é o bem da humanidade. Embora haja coisas ruins, Deus está no comando de tudo. Mesmo quando os homens fazem guerra, Deus está no comando. Não é que Deus faz guerra, mas Deus permite
É a vontade permissiva de Deus. Mas daí Deus tira um bem, que a gente não entende, mas Deus faz do mal um bem, porque Ele respeita a nossa liberdade e deixa que aconteça. Pelo menos via de regra. Há exceções. Mas tudo vai concorrer para um fim só, que é a sua glória e o bem do homem. O homem alcança o seu fim último. Porém, nesta caminhada, Deus cuidando de tudo, Deus nos coloca também como responsáveis uns pelos outros. Então a providência divina, ela não se exerce normalmente direto, como foi o maná do deserto, caiu comida. Mas Deus faz com que vá a alimentação através de outros meios, o trabalho, as obras de caridade de uns para com os outros. Então Deus quer que nós tenhamos o compromisso de cuidarmos uns dos outros, do ponto de vista material e do ponto de vista moral e espiritual. Isso é que se chama solidariedade. E nós temos que ser educados a isso. Não dizermos como Caim, que matou Abel, e Deus procurou Caim e disse: onde está o teu irmão? E qual foi a resposta de Caim? Eu, por acaso, sou responsável pelo meu irmão? Não foi essa a resposta? Essa resposta nós damos muitas vezes. Entendeu? Então Deus cuida das pessoas, mas muitas vezes cuida através de nós. Então eu tenho que procurar também ser solidário, para que assim Deus possa cuidar. Essa solidariedade começa dentro de casa, uns ajudando os outros. Por isso é preciso que os pais, na educação dos filhos, primeiro marido e mulher, devem ser solidários, um ajudando o outro, um cuidando do outro, um ajudando o outro a carregar o seu peso. Entenderam? Depois os pais devem educar os filhos, aos filhos serem solidários uns com os outros. Isso quando tem uma família mais numerosa, isso é muito mais fácil do que quando tem um filho só, porque o filho não tem ninguém para ele cuidar, então vai cuidar do cachorrinho, é mais difícil, Então, essa solidariedade, isso ajuda muito. Depois o cuidado com a casa, Eu lembro quando eu era pequeno, éramos três filhos, depois vieram mais dois, mas os três mais velhos, eu era o mais velho. A mãe dividia as tarefas lá para a gente fazer, Então eu tinha que fazer, lavar louça, você vai lavar o banheiro, você vai arrumar a casa, você vai fazer comida, e todo mundo tinha que aprender a fazer tudo, Eu tinha horror de lavar louça. Nossa, ai meu Deus, até hoje quando eu olho uma pia, eu disse, misericórdia. Misericórdia. E naquele tempo tinha que pegar água, trazer água nas costas, aqueles 2 galões assim, colocava lá na boca dos galões ali folha de mandioca, era maniva, para poder não transbordar, e ia levando, E meu Deus do céu, não era fácil, mas a gente fazia. E por quê? Se não fizesse, ia ficar como? Então a gente tinha que fazer, Lavar roupa, às vezes a mãe diz, deixa que eu lavo, que vocês não sabem lavar não, mas o resto, e cada um fazia. Isso chama-se solidariedade. E a mãe ficava lá costurando lá, ela é costureira, e ficava costurando lá o dia todo, enquanto os filhos trabalhando, porque ela costurava para a gente ter, ajudar meu pai lá, na hora da gente poder ter o que comer, E a gente trabalhava, estudava, brincava um pouquinho também, e pronto. E todo mundo junto ali, chama-se solidariedade. E assim também a família humana, E aí a gente vai aprendendo e tal. Me lembro bem que uma vez eu era muito curioso, eu via minha mãe costurando, eu me cortava lá as coisas para fazer, costurar e tal. Um dia ela saiu, foi levar a costura lá na fábrica. Eu falei, vou fazer um short para mim. Fui lá, peguei um pano que tinha lá, nem sei se podia, Peguei um pano, vi como ela botava lá, cortei, Fui para a máquina, fiz o short, quando minha mãe chegar, eu era pequeno, sei lá, 7, 8 anos. Quando a mãe chegar, eu já estou vestindo o short. Aí ela chegou e estou com um short novo. Onde é que você fez isso? Ela lembrou, eu costurei, mamãe e tal. Aí eu dei uma corridinha, fez um movimento brusco com o short. Ai meu Deus,
Meu filho tinha que dar 2 costuras. Eu falei, mas eu não sabia. Eu dei uma só e saiu cheio de vergonha, me cobrindo. Mas essa vida de família cria esse ambiente assim de solidariedade entre nós. Então isso é um princípio que deve ser também na própria vida social, na igreja, não é? Na casa da gente, na igreja, na rua, um procurando ajudar o outro. Esse é o 5º princípio, o princípio da solidariedade. Então a doutrina social da igreja, ela sempre busca, né, iluminar, né, a vida social para que o homem viva com dignidade, indica também os valores fundamentais. Esses valores são inerentes da própria dignidade humana e que nos favorece no nosso crescimento como pessoas, como filhos de Deus, né? Essencialmente o valor da verdade, da liberdade, da justiça e da caridade. E repetimos aqui o que eu disse no início, né? Que a base de tudo isso é o mandamento maior, que é o mandamento do amor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, de todo o teu entendimento, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Amém?